Obrigado a você que está aqui no grupo Temas que Agregam, com a sua atenção, nos prestigia nesse canal. Hoje, dia 26 de novembro de 2020, nós estamos aí prestes a encerrar o ano. E esse canal, Temas que Agregam, tem o propósito de disseminar coisas boas. Coisas que realmente agreguem. Hoje nós temos a satisfação de receber novamente o professor Paulo Bassani, que é sociólogo, filósofo, vai fazer uma apresentação breve aqui. Já esteve conosco num outro programa, hoje é o segundo programa, e nós vamos falar basicamente de alguns assuntos aí muito interessantes. O tema do programa de hoje é da finitude humana e outras buscas. Então nós vamos falar de finitude humana, era das incertezas, um pouco de tecnologia, educação, robotização. Então agradecemos aí a você que nos prestigia com a sua atenção, que vai valer a pena. O nosso programa durará aí em torno de meia hora, 40 minutos, e com certeza essas reflexões serão bastante interessantes. Professor Paulo, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua generosidade. Queria dar as boas-vindas aqui novamente ao nosso canal, pedindo para o senhor se apresentar, né? Porque às vezes as pessoas não assistiram o seu primeiro vídeo, né? Então, por favor, a palavra é sua. Olá, Rude. É um prazer estar com você e com todos os ouvintes, os temas que agregam. Mais uma vez, poder conversar com você. E, bom, eu tenho a minha formação em filosofia e ciências sociais e desenvolvi como docente e pesquisador. Praticamente são 34 anos na Universidade Estadual de Londrina, aqui no norte do Paraná. E venho debatendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, estudos socioambientais, estudos para poder entender melhor a isso que chamamos de a alta modernidade, o momento que vivemos, porque passa a história da humanidade, e sobre todos os temas pertinentes e impertinentes que nos atormentam todo o dia todo, Todo dia. e fundamentados neste ano de 2020, diante da pandemia, né, que mudou todas as nossas formas de ver, olhar e interpretar o mundo, né? Então, eu vejo como extremamente importante debatermos essas questões para que a gente possa ter, pelo menos, um olhar crítico diante do que está acontecendo, né? Não temos todas as explicações, pelo contrário, temos muito mais dúvidas e incertezas, mas temos algumas pistas, alguns sinais teóricos, metodológicos que permitem aprofundarmos algumas questões que são cruciais para decifrarmos esse nosso tempo. Sim, Essa é a então, minha tentativa, né? o senhor começou assim, interessante a sua reflexão, professor, porque esse ano da era moderna é um ano totalmente diferente, né? Nenhum de nós, em lugar nenhum do mundo, passou o que nós estamos passando, né? E além de olhar o mundo diferente, de pensar diferente, a exigência de fazer diferente, né, professor? Exatamente, Rudy. Eu vejo assim, como intelectual, como cientista social, é importante termos assim um olhar local e um olhar cosmopolita, não? E essa é um paradoxo de certa forma, porque nos coloca assim, temos que entender, interpretar o que está acontecendo ao nosso entorno e, ao mesmo tempo, termos essa visão do planeta como um todo, que é a casa comum que nos acolhe, a vida humana e todo tipo de vida que nos dá sustentação, a própria vida humana. E nós estamos passando por profundas transformações. É claro que todos os cientistas, todos os intelectuais, se a gente ler a história da filosofia, a história da ciência, todos consideravam que o seu tempo era um tempo de transição de algo para algo. Mas eu vejo que nós estamos vivendo um tempo mais do que uma transição. Estamos vivendo um tempo de modelos que já se tornam insustentáveis, que se esgotam com a experiência humana na própria relação da sociabilidade, em relação à economia,
as relações humanas e tudo que foi construído na sociedade moderna, e, ao mesmo tempo, a nossa relação direta com a natureza, né? Quer dizer, nós nunca impactamos de maneira tão forte, tão presente, como nos últimos 70 anos, a nossa relação com a biodiversidade planetária, ou aquilo que os cientistas chamam da biosfera planetária, que é onde vivemos, onde se realiza a vida como um todo no planeta Terra. Uhum. Quando o senhor fala travessia, professor, ou seja, nós estamos imersos nessa travessia, né? Se eu pensar, professor, que nós estamos em coisas muito maiores do que mudanças, porque mudança não é algo que a gente consegue reverter. Eu mudo para cá, mudo para lá, mas a travessia que nós estamos passando é em direção à transformação. É como se algo inexorável, algo que não tem volta. Isso faz sentido, professor? Sem dúvida. A travessia é um conceito muito mais amplo, muito mais dinâmico, muito mais profundo que a ideia de transição. Transição, elas existiram, mudanças de tempo, né? Nós estamos vivendo, na verdade, uma mudança de época. Os tempos se sucederam, né? E aí nós podemos pegar na filosofia recente, por exemplo, no século passado, Martin Heidegger, né, sua obra Ser e Tempo, a preocupação de entender aquele momento, quais eram os dizeres, quais eram as experiências da modernidade, e principalmente diante das tecnologias que estavam já sendo geradas naquele mundo ainda, vamos assim dizer, a industrialização do mundo, essa expansão da modernidade do seu jeito, e que nós já tínhamos o conhecimento de que algumas limitações estavam sendo postas. Por exemplo, entender sobretudo que nós, seres vivos, somos seres finitos, todos nós. Há um nascimento, uma vida e uma morte. Então, portanto, há um aparecimento, uma emergência e um declínio. Esse entendimento é fundamental para dar um novo significado à condição humana. A nossa condição humana, de que ela é limitada, de que ela apresenta, portanto, uma redução, na qual hoje, e depois eu gostaria de abordar mais tarde em nossa fala, há essa busca por uma espécie de sobrevida, ou seja, tornar o homem um ser imortal, viver permanentemente. Talvez seja uma busca que a ciência, que a filosofia, e a ciência e as filosofias modernas estejam como preocupação, e as tecnologias possam, de repente, apontar alguns sinais dessa busca. Tenho minhas dúvidas, mas depois vamos poder aprofundar um pouco mais essa questão. Por ora, eu diria assim, a compreensão da finitude é algo extremamente relevante, né? Se naquele período que nós passamos, aí sim, da mudança de época, da Idade Média, principalmente pensando como que era construída a filosofia, a teologia, a explicação de mundo, dado sobretudo pela religião, né, o teocentrismo, né, Deus o centro do universo, e aí que de repente veio a ciência, a revolução copernicana que diz, espera aí, já não é somos o Sol que gira em torno da Terra, os planetas que giram em torno da Terra, somos nós que fazemos parte de uma teia, de uma rede de processos, né? Isso foi fazendo com que, com o avanço técnico-científico e a própria concepção filosófica, fomos nos tornando cada vez mais pequenos, na verdade, diante não só do universo, mas entendendo de qualquer forma as nossas limitações, a nossa finitude. Que se por um lado, veja bem, se por um lado a razão, a racionalidade moderna, ela nos coloca num crescer, num progresso crescente, e aí faz parte de tudo, né? Quer dizer, tudo podemos transformar, tudo podemos modificar, dependendo da vontade humana, da razão humana, da inteligência humana. E eu vejo que agora não, já nas últimas décadas, sobretudo como diria o Anthony Giddens, nessa alta modernidade que nós estamos vivendo, nós percebemos que realmente a finitude
humana e a finitude planetária começa a aparecer de outra maneira. A pandemia que estamos vivendo em curso é uma demonstração disso, né? Coloca a vida humana neste planeta em xeque, em risco. Uhum. Coloca-nos como seres que temos muitas incapacidades, porque de tanto avanço técnico-científico, por exemplo, na área da medicina, não conseguimos ainda curar um pequeno vírus, não conseguimos entender a sua dinâmica e a sua forma de expandir e a sua forma de reagir. Nós estamos tentando estabelecer, quer dizer, veja bem, a busca por vacinas significa que nós não tínhamos a compreensão do surgimento deste elemento nocivo à humanidade. E aí Uhum. essa busca desenfreada, parece que sempre a ciência ela vai atrás. Sim. Talvez estejamos num momento importante da travessia, onde o que eu chamaria de uma ciência emancipada, ela poder já apontar o futuro, não mais ir atrás da história, ir junto ou à frente da história, para que a gente possa visualizar outros e novos horizontes. Essa é uma questão que é extremamente importante no pensar filosófico, no pensar científico, para romper essas barreiras tradicionais, engessadas, de um pensar funcional, positivista, que marcou muito a experiência humana nessa modernidade. Sim. Ou seja, então, a gente pode entender que a pandemia é um sinal de alerta para a humanidade, professor, nesse sentido de quanto nós somos finitos, vamos dizer assim? Sem dúvida, sem dúvida. É uma questão que está presente na história recente, e todos nós que estamos agora vivendo esse período de um trabalho mais recluso em suas casas, estamos indo menos às ruas e mais permanecendo em nossas casas. Seria muito importante que as pessoas pudessem também parar um tempo para ler e para pensar. É o que Uhum. estamos fazendo, né? É o que estamos fazendo. Eu, particularmente, tenho utilizado muito esse tempo para ler e poder pensar e escrever sobre algo que está acontecendo e que poderá acontecer. Uhum. O que eu digo, nós que temos essa condição de utilizar o pensamento de forma crítica, de forma emancipada, não apenas vendo a ordem tradicional, a moralidade, as tradições, as maneiras que nos engessam aos fundamentalismos, às explicações ortodoxas, buscar agora o novo, buscar outras janelas, novas portas para que os raios de luz possam entrar e iluminar nossas mentes, para que possamos construir maneiras diferenciadas de vivenciar o, o dia a dia, o cotidiano, neste planeta que cada vez se torna menor no sentido, não geográfico, mas menor no sentido da própria ocupação humana, né? Da própria experiência humana. E ele se torna também, portanto, finito a partir da maneira como nós extraímos aquele patrimônio da humanidade, né, que os economistas chamam de recursos naturais, que nós utilizamos para produzir, consumir e estabelecer essa lógica ditada pelo capital e pelo mercado. Veja bem, nós ingressamos já há algum tempo, isso vários autores destacam aqui esta questão, eu chamaria aqui Ottaviani, Florestan Fernandes, mas sobretudo um já falecido geógrafo, prêmio Nobel da geografia, recebeu o título, Milton Santos, por exemplo, que falava assim, esta globalização, na verdade, é uma globalização do capital. O Uhum. capital estabeleceu a sua lógica de estabelecer uma única maneira de vivenciar o mundo. E nós estamos compreendendo que essa única maneira apresentada, ela não é boa nem para a humanidade, nem para o planeta, nem para a natureza. Pelo contrário, ela privilegia poucos e discrimina, exclui uma grande maioria. É o que os dados estão sendo apresentados. Não são dados que eu inventei, apenas você observar qualquer dado
das grandes universidades ou da ONU, mundialmente falando sobre o emprego, a renda, a produção, o consumo, a Concentração de habitação, renda, sim. a concentração de renda. Inclusive, os dados demonstrados, por exemplo, na pandemia, mostram que os ricos ficaram ainda mais ricos e os pobres ainda mais pobres ao longo desses 10, 12 meses aqui de pandemia que estamos vivenciando. Isso demonstra o fruto de uma contradição que precisa ser pensada e que precisa estabelecer outras e novas políticas para que a gente possa descobrir uma maneira que seja muito mais equilibrada, muito mais democrática, não apenas do ponto de vista político, mas do ponto de vista social e econômico. A democracia não é só uma expressão política, ela tem que ser uma expressão econômica e social, sob uma forma de viver que estabeleça maneiras horizontalizadas e equilibradas, com direitos e deveres. Aqui me parece fundamental, portanto, pensar que nós temos condições de jogar para o alto algumas ideias que no futuro imediato possam se tornar em políticas públicas concretas. Porque nós estamos, vamos assim dizer, engessados no pensamento, e vejam como o pensamento moderno, ou seja, criado pela modernidade capitalista, fez com que ele que praticamente anestesiasse, criou uma anestesia mental, e aí muitos pesquisadores, intelectuais, cientistas, mas na população em geral, de que nós temos só isso para ser e para viver. Veja, eu chamo aqui um autor que marcou muito este pensamento, Francis Fukuyama, por exemplo, em 1992, como lançou a ideia, o final da história, né? Justamente depois da queda do Muro de Berlim, né? da crise do socialismo, né? Então agora mostrou, veja o que a história tem para nos dizer. Temos um único caminho, o caminho da modernidade capitalista para o mundo, né? E isso foi colocado de uma maneira muito ampla, não apenas do Ocidente, mas do próprio Oriente, essa ideia de que este modelo ele venceu ao longo da história e, portanto, ele se tornará eterno, eternizado. E aí eu colocava no início a questão da finitude. Também, além da vida, também os modelos não são eternos. Nós precisamos pensar nesses rompimentos. É claro que com uma mente engessada, preconceituada e fortemente alienada por as formas de comunicação de massa existente hoje, e pelo próprio estilo de vida, né, que possibilita esse ir e vir, acreditando que todos possam chegar lá, ou seja, adquirir num certo tempo e espaço uma condição de vida nesse tempo, nesse território onde vivem, eu diria que é um mundo construído em cima de uma ficção, né? Uma ficção. Isso é uma ficção. Nós não temos condições de dizer com nenhuma clareza, a meu ver, de que o mundo ditado pelo capital e pelo mercado trará condições de vida adequada para toda a população mundial e com preservação do habitat, ou seja, da casa comum, da biodiversidade. Pelo contrário, cada vez mais o sistema hegemônico ele é excludente e cada vez mais ele é impactante na biodiversidade planetária. Sim. Professor, como é que o senhor considera esse... porque nas nossas vistas, né, nós estamos vivendo assim um profundo negacionismo da ciência, né? Como é que o senhor coloca isso nessa dimensão? Isso faz sentido, esse negacionismo? É uma ferramenta dessa, entre aspas, manobra? Eu vejo que isto está cercado de duas questões. Uma é a própria ignorância, né? E a outra é a própria resistência para o novo. Né? A ignorância no sentido de não entender que hoje há um acúmulo de conhecimentos, há uma história da ciência, da filosofia, da compreensão do mundo que nós não podemos negar. Eu posso criar interpretações diversas acima do fato, como diria o Russell.
quer dizer, em cima do fato, né? Os fatos são inegáveis, né? Estão aí para ser demonstrados. Eu posso demonstrar aquele fato de uma forma ou de outra, mas os fatos são inegáveis. Sim. Os fenômenos são inegáveis. A outra é uma maneira de dizer que esse predomínio de uma visão, vamos assim dizer, não ética, e sim mais moralista, que é uma visão mais engessada, ahistórica, ou seja, aquela que tem um receio de que o novo possa absorver o velho, ou seja, ele tomar o espaço do velho e ele se demonstrar diante do mundo como uma nova possibilidade. Então, é muito importante que para esses que acreditam, esse pensamento fundamentalista, reducionista, esse pensamento raso, ele perdure, porque demonstra o seguinte: vivemos, como diria o Fukuyama, o fim da história. Ou seja, não há mais o que criar. Tudo que será criado será para aperfeiçoar o modus vivendi, o modus atual. Então, toda a tecnologia, toda a inovação, todo o empreendedorismo, que são os temas de inovação, empreendedorismo, muito utilizados por essas camadas que pensam desta forma, é dizer o seguinte: tudo é feito para aperfeiçoar o sistema vigente. Esta é a ordem, né? E claro que uma margem de negacionistas faz parte, porque mostra que, além de aperfeiçoar o sistema, é preciso manter o tradicional. Uhum. Manter o obscuro, a escuridão. Quer dizer, o tempo das trevas, né? O tempo da escuridão, onde nós não tínhamos noção de quem somos, minimamente, né? De como se deu algumas origens, quer do universo, quer dos seres humanos. Claro que não se tem hoje nenhuma nem outra, nenhuma compreensão absoluta, mas se tem, eu chamaria de aproximações, tentativas de aproximar, que é aquela questão assim: quem somos nós, seres humanos, de onde viemos, né? E também como se formou o universo. Obviamente que hoje há dados técnicos científicos de observações que são muito próximas já, talvez nas próximas décadas consigamos entender um pouco mais disso tudo. E aí, claro, colocando limites da nossa finitude, como eu dizia no início da nossa fala, né? Nós precisamos entender que a filosofia, a ciência são produtos humanos, produtos da humanidade, são produtos finitos, porque são criados por seres finitos. Uhum. Então, a nossa compreensão, ela sempre será finita, sempre será limitada. Porque, veja bem, Rudy, nós temos um problema da seguinte forma: nós não podemos acreditar, e de certa maneira, aqui não é nenhuma crítica, quem sou eu para fazer uma crítica a Albert Einstein e quem seria uma crítica a Carl Sagan, por exemplo. Ambos tentaram construir uma teoria de tudo. Uhum. Ou seja, é possível construir uma teoria de tudo, mas ambos, no final de sua vida, reconheceram: parece que estamos muito distantes de compreender o todo, todo o universo, todo o conhecimento humano acumulado e para onde estamos indo, para onde estamos caminhando, nós, seres humanos, e nós, seres universais, né? Pensando no universo em movimento. Então, essa explicação de tudo, e que dê uma teoria ampla, que nos dê todas as respostas, me parece, mesmo sendo uma busca incessante, né, pelos intelectuais, filósofos, cientistas, enfim, a todos os seres humanos que pensam, que param para ler e para pensar, e meditar, e refletir, obviamente, ela é como um objetivo muito interessante, instigante, mas para estimular, para desenvolver a perspectiva, desenvolver a imaginação, a criatividade. Veja, se nós somos seres inteligentes, nós precisamos desenvolver essa imaginação e a criatividade. E esta maneira de parar e pensarmos é colocar os grandes problemas. Grandes problemas. Então, veja, uma outra questão, não se trata hoje, portanto, apenas de estabelecer uma inter e multidisciplinaridade de conhecimentos. Trata-se de pensar a origem dos conhecimentos.
Quer dizer, Uhum. a episteme que gera esses conhecimentos e a construção ontológica desses conhecimentos, para que a gente, no limite, possamos estabelecer esses diálogos. Eu chamaria desses novos diálogos de saberes e de conhecimentos que poderão, sim, abrir janelas para com o futuro. Não apenas visualizar um presente ampliado, o que eu chamo isso muito mais de cientistas e técnicos que tentam justificar a modernidade como única forma, tentar ampliar o presente, de todas as maneiras. Só há o presente e todo o horizonte técnico-científico ele é uma ampliação do que já existe. E isso nos torna, como seres, há uma redução na nossa capacidade de pensar. Nós não podemos reduzir essa capacidade de pensar como se tivesse acontecido o final da história. Veja, sempre nos períodos da virada dos séculos, dos milênios, nós passamos agora, há 20 anos atrás, a passagem de um novo milênio, se dizia, se apregoava teses extremamente absurdas, né, sobre o final dos tempos, Sim, sobre pessimistas, né? entre os pessimistas e os otimistas, agora começamos uma nova era, ou então os pessimistas diziam, não, agora entramos numa decadência total. Obviamente que esse estímulo do pensar, ele de certa forma, ele é muito importante. Ele reflete nos filmes, nos roteiros cinematográficos, ele reflete na literatura, né, universal, ele reflete nas academias, em todos os espaços onde há um debate ou pensamento, mas de fato Sim. a vida continua, né? A vida continua. Independentemente dessas concepções, a vida continuou. Quer dizer, não chegamos ao final dos tempos, ainda não, mas também nós precisamos saber que estas passagens, elas são significativas para estabelecer pensar outros e novos formatos. Esta é, me parece, a grande chave para abrir e decodificar o novo, né? Como nós vamos decodificar o novo que está aí, que ainda não apareceu, que ainda não foi demonstrado, mas sabemos que ele existe, mesmo que nós não o não o conheçamos, mas sabemos que ele existe. E esta me parece ser a forma que eu chamo de estabelecer uma ciência emancipatória, né? Trabalhar também com o que não conhecemos, não só sobre o cognoscível. Sim. Professor, seria isso o que o senhor chamou no seu segundo tópico aqui de era das incertezas, ou seja, de sair desse modelo globalizado e trabalhar um pouco mais o mundo reduzido, o cotidiano, o local? Seria nessa linha, professor? Sim, exatamente. Nós, quando se iniciou a globalização, alguns podem afirmar que a globalização já se iniciou com o próprio desenvolvimento do capital, na era moderna, outros vão enfatizar que ela é um pouco mais tardia, já a partir do século XX, etc, etc, etc. O que podemos dizer é que há um ciclo e há etapas dessa globalização que elas atingem assim o seu ápice já no final do século passado e nessas duas décadas do século XXI. Mas em cima de um Uhum. modelo único, regido pelo capital e pelo mercado. E ele estabelece uma forma que vai aos poucos modificando, por exemplo, o processo de industrialização, que era a chave até do século XVIII ao século XX, já não é mais chave hoje no século XXI. Sim, sim. Você tem, então, novas formas de contato, novas formas de estabelecer as relações, hoje permeadas pelas novas tecnologias da comunicação, né? Desde o surgimento do rádio, da televisão e, sobretudo, da internet, já no século passado, ainda no século passado, mas as redes sociais elas surgem já no século XXI, e nós estamos, então, vivenciando um momento de aceleração desse fator tecnológico determinando nossas vidas, né? Determinando nossas vidas. E aqui a preocupação que Heidegger, por exemplo, tinha, se me permite dizer aqui, a Heidegger tinha sobre esta questão da tecnologia, ele apontava de forma preocupante, né,
a visão tecnológica de mundo dele, né? Quer dizer, apontando que a tecnologia não é um instrumento, a tecnologia é uma forma para nós estabelecermos uma relação com o mundo. O segundo aspecto é que a tecnologia não é uma atividade humana, ela é também uma maneira de nós nos colocarmos diante desse contato entre humanos e o mundo. E eu apontava também o risco e o perigo da tecnologia, né? Veja, e ele não vivenciou ainda um período marcado pela era digital, né? Aliás, o que se diria se os clássicos da sociologia, por exemplo, Durkheim, Weber e Marx vivenciassem esse nosso tempo? O que eles iam analisar, né? Tantas questões que abordaram no século XVIII, no século XIX, que hoje já estão completamente diferenciadas e que nós precisamos, então, com um desafio muito instigante, nos debruçarmos sobre elas. E as tecnologias da comunicação, ou as tecnologias digitais, ou as mídias digitais, elas estão colocando de uma forma extremamente rápida e emergente outra maneira de não apenas nos relacionarmos, mas outra maneira de pensarmos. Eu diria que eu, de certa maneira, eu tenho um pouco um certo receio, não diria preconceito sobre as tecnologias modernas, mas um receio tomando essa abordagem de Heidegger e pegando depois as reflexões de Humberto Eco, que dizia que as mídias digitais deram vozes aos imbecis, né? Você coloca a fala na boca de todo mundo e todo mundo pode se expressar de maneira global. Então você mais uma vez globaliza o que é raso e não o pensamento crítico. E você dá a voz, então, a um tipo de diálogo que nós ainda não conseguimos decifrar quais são as intenções de modernidade tecnológica tão desenvolvida, tão avançada, tão acelerada, e quais seriam os próximos passos, né, que ela teria para dar para a humanidade. Se ao mesmo tempo nos aproxima, nos distancia, se ao mesmo tempo nos informa, nos aliena, se ao mesmo tempo nos coloca em contato, nos descontextualiza, né? Porque nós permanecemos não mais a partir do contato pessoal, e sim agora do contato online, né? Então esse é um grande desafio para quem se debruça a pensar e não apenas absorvido por uma lógica de futurologia, ou seja, não, todas as tecnologias são boas, são agradáveis. Não, há muitos problemas nas tecnologias, muitos problemas, porque elas nos colocam questões muito sérias, né? Sobre a nossa maneira de estabelecer as relações e nossa maneira de conversarmos e de pensarmos, né? Se estabelecermos uma conversação que ela é muito mais à base de informações, ela carece de conhecimentos. E eu diria muito mais que conhecimentos, de reflexões, né? Da arte do pensar. Da arte do pensar. É importante observar hoje, né, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook e tantos outros meios, instrumentos que estão aí, eles são instrumentos rápidos, né, de imagens e pequenas falas, né, diluídas e fragmentadas. Sim. Nós que nascemos numa outra era de outra maneira de comunicação, ainda pelo rádio, pela televisão, pelo jornal, pelas revistas impressas, eu diria que há três categorias, né? Nós, aqueles que resistem às novas tecnologias, aqueles como nós, que entendemos as novas tecnologias, mas sabemos discernir, sabemos entender e mediar esse espaço entre o tradicional e o novo, né? Quer dizer, estabelecendo que ele é um instrumento importante, mas não é o único instrumento. E aqueles que estão totalmente absorvidos por essa nova tecnologia, que é basicamente aqueles que, como bem observou, por exemplo, Zygmunt Bauman, né, na modernidade líquida dos jovens, aí que chama, eu não gosto muito dessa denominação de geração Z, o Y, eu chamaria assim, todos que nasceram nos últimos 30 anos para cá, né? Já nasceram nesse mundo informatizado,
tecnificado e que nos coloca um desafio muito grande, né? Muito grande porque essas tecnologias, esses instrumentos midiáticos, eles também estão movimentando partes do cérebro, e aí os neurocientistas que se debruçam sobre esse estudo, que até então não eram movimentadas. E nós não sabemos o despertar dessas áreas cerebrais, o que decorrências poderemos ter pela frente, né? Sim. Entre os quais esse é um dos problemas, né? Dá para dizer, professor, que a gente está vivendo assim sob o comando das tecnologias, ou seja, pelo menos nas metrópoles, por exemplo, nos grandes centros, a tecnologia comanda o pensamento? Nós podemos observar isso muito bem na história política recente, né? A eleição de presidentes, né? Norte-americano aqui no Brasil e pelo mundo afora. Hoje você pode fazer a campanha total e plenamente pela mídia digital, né? Mídia digital. E, ao mesmo tempo, você pode estabelecer aí uma outra maneira de construir a política, né? Outra maneira de construir a política, que também não sabemos ainda os resultados desse processo. Sempre assim é importante observarmos assim os várias faces desse mecanismo que está se instalando, né? Digamos, ao longo desses 2 décadas para cá, mais propriamente, né? Se a gente observar esses 3 meios, mídias digitais que eu citei anteriormente, as 3 foram desenvolvidas no século XXI, né? Surgiram no século XXI. Então, aqui é importante distinguir 2 coisas. Uma coisa é a internet. A internet e o computador e a internet são instrumentos assim, eu chamaria aquilo que o próprio Marx tinha definido, né? É um prolongamento humano, né? Um braço humano, da mente humana, ajuda a desenvolver, ajuda a você ter maior eficiência, eficácia naquilo que você faz, rapidez, estabelecer outros e novos comandos. O problema das mídias digitais é uma outra questão. Então, essa distinção ela é muito importante a ser feita para que a gente não diga assim, olha, então o que vocês estão refletindo é uma volta ao passado. Não tem nada a ver. Pelo contrário, não há como fugir desse processo tecnológico. Isso é uma determinação da própria condição humana, das descobertas, etc, etc. O problema é dizer o seguinte, como na própria ciência nós descobrimos como fazer a bomba atômica, nós podemos descobrir também a cura de muitas doenças, né? Veja, uma coisa e outra, são pesos diferentes. Então, eu diria que tem coisas instigantes, boas, e coisas extremamente deprimentes, decepcionantes, desencantadoras de mundo, né? Ou destruidoras. Eu até recentemente escrevi um texto, que ainda não publiquei, está lá para ser revisto. Aliás, eu costumo escrever vários textos ao mesmo tempo. Agora eu estou com 3 textos construídos aí, cada um com suas 60, 80, 90 páginas, que são formas de interpretar, e uma delas é sobre as mídias digitais. Desculpa. Aparentemente, no primeiro momento, estou colocando assim a função desmanteladora, a função destruidora, a função deletéria das redes sociais, né? Que constrói sobretudo na nossa juventude, e nós, professores universitários, nós, cientistas, intelectuais, que trabalhamos com o campo da educação, etc., nós sentimos isso no dia a dia na sala de aula, né? Nós sentimos isso no dia a dia nos corredores das escolas, das universidades. Como é que nós vamos competir com o iPhone, o iPod, com o celular, e todos têm acesso ao Google, né? O Google que permite você dizer qualquer coisa verbal ou digital e ele te responde qualquer coisa de 2000 anos antes de Cristo até os dias de hoje, né? Claro que respostas são essas, né? Que respostas são essas? E, novamente, estamos rodeados e permeados de milhões, bilhões, trilhões de informações que elas podem nos ajudar. Mas eu diria que vale aqui o velho e bom conceito, né, desse momento.
Talvez não importa tanto a quantidade, e sim a qualidade das informações, para que a gente possa produzir conhecimentos e reflexões adequadas ao nosso tempo. E não nos deixar levar pelas informações e por um roteiro que vai nos levar ao encalço de um abismo, né? de uma região abissal, ou seja, nós podemos entender que, num certo momento, estamos rodeados de tantas informações, é como estar num mar bravio e completamente como uma pequena boia a qual as ondas estão sobrepondo a nós o tempo todo, e Uhum. rodeado por grandes perigos. Rodeados por grandes perigos. Ah, mas você se atenha àquela boia, mas aquela boia não é um barco, e aquele barco não é um navio, e aquele navio não é um porta-aviões, que ele seria muito mais forte para aguentar as ondas e as intempéries. Veja, eu fiz aqui uma analogia, mais ou menos, do risco que nós colocamos. Então, imaginem vocês a juventude nossa, hoje, bombardeada nesse mar bravio de tantas informações e dessa maneira tão agressiva que é o que as mídias digitais nos colocam. Uhum. E isto chega não só nas famílias, mas, sobretudo, na sala de aula, do ensino fundamental, médio, universitário. Como que esses diálogos são estabelecidos, né? Porque você tem, então, um conjunto de informações que podem, no limite, e a meu ver, trazer grandes problemas para o debate. Se por um lado a gente considera quanto mais informações eu tenho, mais eu vou estar preparado para um debate profundo, eu diria o contrário. Nós não Uhum. vivemos, eu tomo aqui a fala de um dos autores que eu tenho lido bastante também, e conheci pessoalmente, um mexicano economista, como economista é muito mais sociólogo e filósofo, Henrique Leff, que ele diz o seguinte: na verdade, se divulgou muito que nós vivemos uma era do conhecimento, né? Uma era do conhecimento. Ele diz o seguinte: pelo contrário, nós vivemos uma era do desconhecimento. Porque Uhum. se conhece tanto e se age de forma como se nós não conhecêssemos. A nossa Sim. ação, a nossa ação é como se nós não conhecêssemos. Um dado fundamental é sobre o que conhecemos hoje de como funciona a natureza. E por que continuamos a agir de forma impactante e destrutiva sobre a natureza? O Perfeito. que nós conhecemos sobre a própria condição humana, a diversidade de culturas, de experiências humanas, e por que nós não nos preservamos como espécie? Veja, então é fundamental. Aí dizer, então, nós vivemos uma era do conhecimento, mas é um conhecimento que nos levou a esse estágio, assim, vamos assim dizer, profano de uma ciência que é destrutiva, Uhum. de uma ciência que não está agregando nada para as condições de vida humana e planetária. Uhum. Então é por isso que Leff enfatiza esta. Nós vivemos um desconhecimento, como dizia o Saramago, uma era de cegueira, um É um tempo de paradoxo, cegueira, né? né? É um E paradoxo. é um paradoxo. Tanta informação e tanta Sim. desinformação, ela gera uma cegueira. Nós vivemos num período de alta cegueira. E aí, como é importante, então, utilizarmos esses mecanismos da mídia digital, os canais, e também os espaços, cursos, palestras, seminários, sala de aula, e os debates sérios, para levantarmos essas questões Sim. de forma séria e de forma tentando, pelo menos, ordenar algumas coisas, né? Por alguma ordem nesse conhecimento, né? Então, não tratarmos como um conhecimento vazio, oco, né? Que nos leva a um processo de desencantamento, mas como um conhecimento cheio e repleto de perspectivas boas e novas que podem se abrir e dar luz a um novo horizonte. Então, me parece que esta é uma preocupação que nós devemos ter nesse momento. E esta parada, eu chamaria uma parada universal, né? Uma parada é uma pretensão, né? Seria assim, uma parada planetária da humanidade, propiciada pela Covid-19, ou por essa pandemia. É oportuno aprofundarmos essas questões.
aprofundarmos essas questões e verificarmos o estágio civilizacional que nós atingimos. E se nós queremos continuar com esse modelo de desenvolvimento ou já pensarmos e lançarmos sementes ou novas ideias para um outro processo, uma outra maneira. Não apenas uma outra maneira de desenvolver, mas pensarmos uma alternativa ao desenvolvimento, uma alternativa ao progresso. E sim, crescermos como seres humanos na teia da vida planetária que está aqui em nossa frente, na qual nós profundamente dependemos. Ou seja, professor, voltando lá ao início da nossa conversa de hoje, quando o ser humano compreender essa finitude, vai ficar mais fácil, né? Quer dizer, enquanto a gente estiver buscando o improvável, que é o eterno, que é a perpetuidade, que não existe, nós vamos estar sempre correndo atrás de algo que não nos dá nem satisfação, nem paz, pelo contrário, né? Só nos impele ao desconhecido, a esse mar bravio. Faz sentido isso, professor? Exatamente. Veja, Rudy, eu estava acompanhando recentemente o pensamento de um futurólogo, um milionário e apoiado, inclusive, pelo Bill Gates, a Fundação Bill Gates, dando muito recurso para esse pensamento chamado Ray Kurzweil, né? Que ele escreveu, por exemplo, em 2005 para cá, e nesses últimos 15 anos tem produzido muitas coisas sobre isso. Ele chama a singularidade está próxima, né? E inspirou toda uma escola do pensamento. O que esse Ray Kurzweil ele fala? Hoje ele está com 72 anos, esse norte-americano, né? Ele pensa o seguinte, que estamos próximos à singularidade. E essa singularidade iria acontecer entre 2025 e 2040, ou seja, que nós nos poderemos, essa aproximação entre tecnologia e humano, quer dizer, cada vez mais nos tornando imortais e com a capacidade que está hoje a tecnologia, sobretudo a tecnologia do processamento dos computadores, da nanotecnologia, etc., que ela se renova praticamente. O último dado que eu tenho, ela se renova a cada 18 meses completamente e tende a se acelerar daqui a algum tempo, não mais 18 meses, e sim 15 meses, depois 12 meses e assim por diante. O que esse futurista ele afirma? O que é a singularidade? O momento no tempo em que a inteligência artificial irá ultrapassar a inteligência humana. E veja, e aqui é uma grande questão, né? Ou seja, seria uma espécie da fusão entre o ser humano e a máquina. E, portanto, o aparecimento assim de seres super inteligentes e que estaria colocado aqui também a própria questão da imortalidade. E que a ciência, junto com a neurociência, a nanotecnologia, hoje você poderia introduzir um chip no cérebro e substituir por todos os conhecimentos. Ele seria uma enciclopédia onde você teria todos esses conhecimentos. E, ao mesmo tempo, a microcirurgia e introdução de chips que poderiam trazer, por exemplo, a cura de todas as doenças e a própria renovação das células humanas. Então, você seria meio homem, meio máquina, né? Imortal. Essa ideia é uma ideia que hoje, eu diria que centenas, talvez milhares de cientistas pelo mundo estão trabalhando nesse mesmo horário que estamos conversando com essa preocupação. Ou seja, preparando esse futuro, ele chama, que esse autor que eu citei, ele chama de atingir a singularidade. E eles já falam de pós-singularidade, né? Onde se a mente humana consegue processar tantos dados, tantas informações, hoje utilizamos muito pouco da nossa mente, o computador poderá acelerar isso e poderá superar isso muito mais. Então, chegaria um momento em que homem e máquina seríamos uma fusão e poderia dizer quem é que domina quem, né? Mas, ao mesmo tempo, nos coloca aqui um grande paradoxo, né? Afinal, isto é vida? É isso que desejamos como seres humanos, atingir a esse nível de evolução? Seria isso é liberdade? Isso é liberdade?
Seria isso aquilo do evolucionismo pregado lá por o evolucionismo que pensa um pouco na própria evolução da espécie e que nos tornaria um pouco homens-máquinas, né? Eu tenho impressão que é um campo, é um segmento muito perigoso, né? Primeiro, então, voltando, como você disse, ao início da nossa conversa, entender que somos seres finitos. Essa é uma ideia de tornar seres infinitos, ilimitados. Uhum. Ou seja, o próprio prolongamento da vida além da natureza, do que a natureza nos coloca. Ou seja, talvez seja uma preocupação da ciência moderna hoje dizer o seguinte: a natureza está nos colocando muitos limites. Vamos superar essa natureza para superar esses limites, né? Um deles seria a própria renovação celular, né? Se nós hoje não conseguimos passar de 3 dígitos de anos de vida, mais ou menos, né? O limite seria esse, né? Quem chega a ser um centenário já se dá por muito satisfeito, né? Talvez pensar, então, que possamos viver 150, 200, 300 anos. Agora, a que preço? A que preço seria isso, né? Então veja, talvez a recuperação da nossa humanidade não esteja por esse caminho. Talvez não esteja por esse caminho. E sim por o caminho daquilo que nos é humano, das emoções, dos sentimentos, da arte, da literatura, da poesia, da imaginação, do nosso contato com a natureza. Então, veja, se mesmo nós tivéssemos essa condição de prolongar a vida, uma vida robotizada, mas num planeta insustentável, sem ar para respirar, porque já esse robô não precisaria tanto oxigênio assim para respirar, ele poderia ser meio máquina, etc. Então, nós poderíamos ter outras composições futuras, quiçá isso seja possível, mas a que preço sobre a condição de vida que nós teríamos sobre isso? Então, veja, os caminhos, vamos assim dizer, do progresso técnico-científico abrem um leque muito grande de perspectivas. Eu diria que é muito importante mantermos uma condição humana real, daquilo que somos, da nossa essência humana, da nossa liberdade, como você dizia, de exercermos, de irmos e virmos, de conversarmos, de sermos seres poéticos, não só sermos prosaicos, de sermos seres de desenvolver muito mais a sabedoria do que a inteligência, essa capacidade... O sentimento, né? Os sentimentos, as emoções, e lembrar que tudo isso é muito importante na produção de conhecimento, né? Coisa que a racionalidade moderna nos colocou a razão instrumental como predominante sobre a razão sensível, né? Foi justamente essa quebra que nos colocou agora até o sonho dessas possibilidades, né? Então, muitos cientistas se colocam hoje com essa preocupação e essa busca. Talvez, e aqui eu diria assim, até para pensar um pouco no possível fechamento dessa discussão, que ela é uma discussão ampla e que não se esgota, obviamente, com essas nossas palavras, esse nosso pensar, mas talvez seja essa busca do próprio grande capital, né? Ele está percebendo que o mundo que ele construiu já se tornando um mundo cada vez mais finito. Então, buscaram duas possibilidades. Primeiro, o prolongamento da vida aqui. Segundo, a busca de vida em outros planetas, em outros locais. E esse investimento da iniciativa privada está sendo muito grande, né? Buscar habitar outros planetas, né? Tem que vivendo numa redoma de vidro sem poder sair, porque tem condições da limitação humana. Mas aí estamos trabalhando já com uma visão de metade homem, metade máquina. Talvez possamos, então, habitar esses outros planetas dessa forma. Será que isso seria instigante? É claro que isso só o tempo nos dirá algumas coisas mais profundas. Mas, num primeiro momento, sem querer romper a própria história da ciência e o avanço técnico-científico, mas estabelecer, sim, uma reflexão profunda sobre os caminhos que estamos tomando. Eu acho que esta é uma preocupação que todo intelectual, cientista sério, crítico e emancipado deve ter. Ou seja, tudo que leva a pensar a vida tem de mim, por exemplo, todo o apoio. Agora, aquilo que leva a pensar uma outra maneira de viver que não seja aquilo da essência humana, me parece extremamente problemático.
extremamente arriscado, extremamente arriscado. Como essa aproximação em demasia com a máquina, ou seja, já não sabemos mais, num certo momento, se somos homens, como espécie, seres humanos, ou se somos máquinas. Sim, E aí me parece um futuro incerto, e um sim. futuro que gera um certo desencantamento aqui neste planeta ou num outro planeta, né, com naves espaciais que possam levar esses seres para outros planetas e ocupar outras dimensões. Sim. Professor, nós hoje tivemos nosso segundo programa e o senhor preparou já um roteiro para o terceiro programa, que já me mandou aqui, e penso eu que tem a ver com essa sua última reflexão, quer dizer, que é exatamente refletir sobre esses temas. O título que o senhor deu é Uma tribo de seres sensíveis à recuperação do humano, quer dizer, é resgatar esse aspecto humano, é isso? Exatamente. Esta é uma proposta, né, que também as nossas leituras, as nossas reflexões, o nosso pensar tem nos colocado assim, bom, nós estamos vivendo um longo período já de desencantamento do mundo, não? Desencantamento do mundo. Bom, agora, qual seria a nossa preocupação, e não somente nossa, também de milhares de outros intelectuais e cientistas pelo mundo afora, e de pessoas que pensem o seguinte: é possível recuperar a vida neste planeta e nas condições plenas, né? Plena, total, da condição humana que nos é colocada, diante das finitudes, diante das limitações que nós carregamos desde a nossa origem, desde a nossa existência até a nossa morte, até e a finitude está colocada, né? Então, como viver nessas condições com outras perspectivas? Me parece o seguinte: imaginar aquilo que não foi imaginado, é pensar o que não foi pensado, é começar a estabelecer pistas, sinais daquilo que ainda não se demonstra, né? Sabemos que está aí, não sabemos ainda descobrir, né? Está encoberto, temos que descobrir, né? E essa descoberta me parece uma tarefa do pensamento, o Sim, sim. pensamento crítico, o pensamento emancipado, o pensamento que coloque em primeiro lugar a vida, todo tipo de vida, micro e macro, inclusive a vida humana, inclusive a vida humana. Eu inverto a questão, né? Não Sim. é exclusivamente a vida humana, inclusive a vida Inclusive, humana, né? É todo e e a vida humana, né? e toda a vida humana. E aí me parece sim importante pensar, então, diante deste quadro, ou desses quadros que apresentam esse mundo globalizado, essa modernidade capitalista, esta alta modernidade que está aí em voga, com todas as suas eras de incertezas, nós dizíamos no início, né? A era das pandemias também colocadas, ou seja, as incertezas do amanhã, é possível nós pensarmos algumas certezas para o amanhã? Há possibilidades de abrirmos pistas, caminhos, sinais, na qual a humanidade possa ser conduzida, ser trabalhada? É claro que aqui não é como um orientador para a humanidade, é construir um pensamento junto, dialogando, ou seja, Uhum. através de um diálogo de saberes, principalmente absorvendo os saberes que foram negados pela modernidade. Em primeiro lugar é isto: ouvir de quem sempre foi abnegado pela ciência moderna. Os povos Uhum. originários, os povos ribeirinhos, os indígenas, quer dizer, os camponeses, os povos simples, que já conseguiram encontrar denominadores de vivenciar neste planeta de forma equilibrada. Quer dizer, que dão um banho de lição civilizacional para nós, seres urbanizados, modernos, etc. Primeiro é ter humildade e reconhecer que esta é uma forma, não é a única forma, mas talvez daí possam brotar pistas e possam daí derivar algumas sementes para germinar o futuro, para germinar um novo solo. Para isso nós temos que preparar esse novo solo. Muito bom, muito bom. Preparar o novo solo. Primeiro é desconstruindo as mentiras que nos foram entregues, né? Que nos foram dadas. Desconstruindo estas formas de resistência que temos em relação ao novo, em relação ao amanhã. E segundo,
sentarmos, como diria, eu lembro de uma parábola, de uma metáfora que o Leonardo Boff falava, quando perguntado como seria mais ou menos o céu. Como é que ele imagina o céu, né? Ele imagina o céu assim, como uma grande mesa, né? Farta, e onde ele se senta, Deus está sentado à sua ponta, né? Mas a todos os lados estão as pessoas, crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, negros e brancos, asiáticos, orientais, povos do norte, povos do sul, né? Todos que formam a grande teia, a grande rede da vida sentados juntos e Deus passa servindo o alimento para cada um deles, né? Servindo a bebida, o bom vinho para cada um, o bom pão, o bom peixe para cada um. Então, todos que estão lá famintos de saber, sedentos de um novo conhecimento, poderão absorver esse conhecimento, absorver esse saber e entender que agora nutridos, poderemos então ingressar numa nova maneira de pensar e construir uma nova forma de viver e de habitar neste planeta. Que maravilha, professor, que maravilha. Então, eu queria novamente agradecer a sua generosidade de agenda, né? Quero endereçar esse agradecimento convidando as pessoas. Queria que o senhor me ajudasse aí no convite para o próximo programa, a partir daquilo que o senhor idealizou. Então, por favor, professor, a palavra é sua para convidar os nossos ouvintes aqui a estar conosco no próximo programa. Muito bem, eu agradeço, Rude, mais uma vez a oportunidade de poder dialogar aqui com você sobre essas questões, que espero que sejam como o próprio programa, o próprio canal se propõe, que sejam temas que agreguem, né? Que agreguem alguma coisa, pelo menos que movimentem o nosso pensar, né? Que nos deixe inquietos, né? Inquietos diante dos desafios que temos pela frente. E aí a proposta para um próximo programa, que estou chamando e passei para você como uma tentativa, chamar assim uma tribo de seres sensíveis e na busca, na recuperação do humano, o humano perdido ao longo desse tempo, né? E aí observarmos, então, as ideologias, as resistências, os medos, os preconceitos, o rompimento, portanto, com formas tradicionais, formas que engessam, na qual nós acreditamos ser a única maneira, e aí é possível construir e fertilizar outros solos. Para isso precisamos ter outras sementes para fertilizar esses novos solos, e aí efetivamente trabalhar com esse tempo de travessia, né? um tempo que será desafiante, experimental, e que poderemos ir dar um passo à frente, dois atrás, mas quem sabe no processo estabelecer muito mais passos adiante do que atrás, e aí vermos que é possível sim construir um mundo, não agora pronto e acabado, mas em permanente construção, mas com novos desígnios, que não sejam aqueles desígnios dados unicamente pelo capital e pelo mercado, né? Por aquilo que nos atrofia entre a questão do ser e do ter, entre a acumulação material e aquilo que nos dá a razão sensível, ou seja, a nossa maneira de ser dentro da condição humana. Então, é mais ou menos um pouco esse diálogo, esses diálogos que vamos construindo e reconstruindo e encontrando e definindo, redefinindo caminhos e possibilidades. Tá certo, tá certo. Então, obrigado, professor, pela sua generosidade conosco, pela sua agenda, viu? E nós nos encontramos daqui a uma semana, 15 dias, para um novo diálogo, um novo debate. E para mim é uma grande oportunidade de aprender sempre com o senhor, viu? Muito obrigado. Gente, temas que agregam é isso, são pensamentos, reflexões e coisas que nos desenvolvam, que nos provoquem. Esse é o grande propósito aqui do nosso ambiente, tá bom? Um grande abraço, obrigado e até breve. Obrigado, professor. Um abraço a você, um abraço a todos. Tchau, tchau.